O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele confiará a administração de todos os seus bens. Mas, se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera, e na hora em que ele não sabe, ele o partirá ao meio, e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos hoje celebrando a memória de Santa Mônica. Santa Mônica, mãe de Santo Agostinho, que nós conhecemos muito pela história da sua intercessão pela conversão do seu filho. Mas, meus irmãos, a história de Santa Mônica e a sua intercessão, a sua história é muito maior do que apenas a mãe que intercede pelo filho, mas é a história também de uma mãe que se santifica pela sua intercessão. Porque qual é a atitude normalmente tomada por nós? Nós pensamos em Santa Mônica, já santa, feita, pronta, que reza e intercede pelo pecador Agostinho. Mas a realidade é que Mônica não nasceu santa, ela foi se santificando, e santificando-se, ela foi instrumento de santificação. Deus queria que ela se santificasse, sendo instrumento de santificação para o seu próprio filho, e não apenas para o seu próprio filho. Mônica, cristã, de família nobre, se casou com Patrício, que era pagão, homem difícil, gênio forte, e que resistia a se converter. E ela então, já com o marido, já dobrava os seus joelhos, pedindo a Deus a graça da santificação, da conversão dele. Percebe aqui, meus santos, que quando nós nos pomos a interceder, Deus vai enlarguecendo o nosso coração para que nós desejemos cada vez mais aquilo que para os outros nós pedimos, porque a intercessão só é mesmo eficaz quando nós de verdade queremos aquilo que pedimos, e queremos para os outros o que queremos para nós. Queremos a salvação, ela queria a conversão e a salvação do seu marido, porque ela também queria a sua conversão e salvação. Então, a história da intercessão de Santa Mônica é também a história da sua conversão. Pois bem,
Então só aqui um parênteses, então aqui mostra, meu santo, que a sua intercessão será cada vez mais eficaz, quanto mais próximo de Deus você estiver. Quão mais santa for a pessoa, mais eficaz será a sua intercessão. Então, se você deseja a conversão da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus amigos, saiba, quanto mais próximo de Deus você estiver, mais eficazes serão as suas orações, mais poderosas serão as suas preces. Pois bem, então Santa Mônica se colocou ali para interceder, rezando pela conversão do seu marido, gênio difícil, pagão, que não queria se converter, não queria se deixar batizar. Nesse meio tempo, ele manda Agostinho para Cartago para estudar, e ele se afasta do seio familiar. Mônica, sim, repare, não tinha batizado Agostinho, ela apenas o inscreveu no livro dos catecúmenos, mas não prezou, não se empenhou para que o seu filho fosse batizado o quanto antes. Existia, sim, uma mentalidade na época, mas já existia o costume de batizar. Quer dizer, embora existisse um costume de protelar um pouco o batismo, mas já tinha sido introduzido esse desejo de batizar as crianças o quanto antes. Então mostra que não é que ela nasceu virtuosa, ela foi crescendo na virtude. Só para reforçar aqui mais uma vez, eu digo isso, estou enfatizando este ponto, porque muitas vezes esposas que rezam pelos seus maridos, mães que rezam pelos seus filhos, maridos que rezam pelas suas esposas, sei lá, aquela pessoa que reza e intercede, ela dobra os joelhos, mas com o coração lá no pedestal. Isto é, um coração arrogante do tamanho do mundo, que pede pela conversão do marido, achando ela que é muita boa coisa, que também é uma pecadora miserável e que necessita de pedir a Deus conversão. Ah, padre, mas eu sou melhor do que ela. Tudo bem, o seu marido está tomado, banhado de lepra. Você tem apenas a sua face, mas os dois são leprosos. Entende? Tudo bem, é uma garrafa repleta de sujeira. A outra é uma garrafa apenas com a colher de mexer café de sujeira. Mas ambas as garrafas não servem para conter água potável, água pura. Entende? Quer dizer, eu quero enfatizar isso. Todos necessitamos da misericórdia. E foi misericórdia de Deus que quis nos dar um santo assim, por meio da santificação daquela mãe e daquela esposa. Pois bem, então, Santo Agostinho, nesse período, ele já num período aqui próximo à morte do pai, que só para concluir, 1 ano antes de morrer, ele pede o batismo e se converte. Agostinho então vai estudar fora, se afasta da família, e a mãe ouve falar da vida errada que o filho começa a ter. Bebida, orgia, vida devassa, procurando outras religiões. E aí então, Mônica, zelosa mãe, vai à procura do filho porque quer que o filho se converta. E vai então procurar o bispo da cidade, provavelmente. Diz aqui no livro das Confissões, no livro 3º, isso mesmo, livro, quem depois tiver oportunidade de ler
As Confissões de Santo Agostinho, um livro muito bom. No final do livro terceiro, Santo Agostinho conta isso. Diz que ela vai pedir ao bispo da cidade que vá conversar com o seu filho, que estava todo errado, numa vida toda troncha, que estava adentrando o maniqueísmo. O maniqueísmo era uma filosofia religiosa de então, que dizia que no mundo existem dois princípios, um princípio mau e um princípio bom, como se fossem dois deuses, de uma maneira bem simples e resumida. E o princípio mau criou a matéria e o princípio bom que criou o espírito. Pois bem, e Agostinho entrou nesse caminho e Mônica vai pedir ao bispo. Escreve depois Santo Agostinho no livro As Confissões. Pedir-lhe ao bispo, pedir-lhe minha mãe que se dignasse falar comigo, refutar-me os erros, afastar-me do mal, ensinar-me o bem. Costumava fazer isso mesmo com todos os que achava dispostos, isto é, todo mundo que ela via, que tinha uma capacidade boa, uma pessoa de espiritualidade, uma pessoa inteligente, ela ia dizer, vai falar com o meu filho, aconselha o meu filho, quer dizer, vai tentar mostrar a ele que ele está no caminho errado. E o bispo recusou-se por prudência, dizendo, minha senhora, ele é um neoconvertido a essa seita, e todo neoconvertido fica meio fechado mesmo, não vai adiantar, eu só vou piorar as coisas, vamos esperar um pouco. E ela insistia, não, senhor bispo, vá, por favor, ele vai ouvir o senhor. Não, minha filha, é melhor não, vamos esperar um pouco. Até que diz aqui Santo Agostinho, respondeu que o bispo dizendo para Santa Mônica, ele ainda é indócil, ele não vai abandonar a heresia, mas devido à insistência, ele meio embaraçado com a sua insistência, quer dizer, minha filha, pelo amor de Deus, eu não vou não vai adiantar, e ela insistindo, aí ele diz, olha, aí o bispo profetiza sem saber, diz, não minha filha, se preocupe não, um filho de tantas lágrimas não vai se perder, e isso entrou para a história, mas era o bispo já cansado da importunação daquela mãe, que pedia, vá falar com meu filho, ele disse, não vai adiantar. Muito bem, o filho se forma e vai para Roma, ele quer ir, estou aqui resumindo a história, né? Ele quer ir para Roma, porque atraído pela vaidade do mundo, ele queria ser grande, ele queria ser importante. Sim, já nesse período, ele já tinha tido um filho com uma mulher de vida não muito virtuosa, a Deodato, quer dizer, já estava indo barreira abaixo, né? Descendo cada vez mais, mas Mônica ali perseverando na oração, e ele vai para Roma, e ela diz, eu vou também, eu vou com você. E Santo Agostinho, depois com dó e remorso, ele descreve isso no livro 9, quem quiser depois ler com atenção, diz então que, desculpe, livro 9 não, ele diz isso, digo isso porque quem tiver o livro pode ler, no livro 5, ele cita isso que ele fez com a mãe, disse que eles se dirigiam para Roma, e a mãe vai com ele ao porto, e quase que com violência, se agarra a ele, dizendo, meu filho, não vá, ou então, deixa eu ir com você, e ele diz assim, só vós, meu Deus,
conhecias os motivos porque eu abandonava Cartago para ir para Roma. Não o manifestáveis nem a mim, nem a minha mãe, que chorava amargamente a minha partida. Como ela me agarrasse com violência para me fazer voltar ou ir comigo, eu a enganei, fingindo não querer separar-me de um amigo até que os ventos melhorassem. Assim, escapei, mentindo para minha mãe. E que mãe? Diz ele. Ele diz à mãe: mãe, eu vou partir amanhã, os ventos não estão bons, eu vou então visitar um amigo. Vá então para a igreja, vá rezar, e eu vou visitar esse meu amigo, e quando amanhã de manhã eu voltar, então partiremos. E ele continua: recusando ela a voltar sem mim, foi com grande dificuldade que eu a persuadi. Imagina, o filho estava mentindo para a mãe. Imagine, ela veio para ir com ele, ela pediu, suplicou: meu filho, não vá, mas se você for, que eu vá com você. Ele vai e a persuade, repete várias vezes e diz: não, mãe, pode ficar aí na igreja e amanhã de manhã nós viajaremos juntos. Nessa mesma noite, parti ocultamente, enquanto ela ficou lá, rezando e derramando lágrimas por mim. Que vos pedi a ela, meu Deus, com tantos prantos, senão que eu não fosse em viagem? Mas vós, por um desígnio mais profundo, ouviu só o objeto principal das suas preces e não atendeu ao seu pedido. Isto é, a mãe lá rezando, chorando e pedindo a Deus: meu Deus, que ele não viaje, que ele não viaje, que ele não viaje. Deus atendeu a prece dela? Não. Ele viajou. Ele não só viajou como ela esperava, ele viajou às escondidas, mas Deus ouviu a prece principal. O que é que ela queria de verdade quando ela pedia que ele não viajasse? Que ele se convertesse, que ele conhecesse Deus. E isso Deus ouviu. Meus irmãos, Deus às vezes não ouve a nossa prece tal qual nós a fazemos, mas ela nunca é perdida. Deus sempre nos dá bens maiores, mas nós precisamos perseverar. Santa Mônica poderia ter ficado revoltada com Deus, porque ela ficou a noite inteira rezando. Vocês podem imaginar a decepção dessa mãe, que quando o dia amanhece e ela vai para o porto, o navio já havia partido, o seu filho já tinha ido embora. Ela poderia ficar decepcionada com Deus, ela poderia ficar amargurada com o filho, que era o que o diabo queria, e ela redobrou ainda mais as suas orações para interceder e suplicar pela conversão daquele seu filho. Meus irmãos, a vida de Santa Mônica, ela deve ser uma inspiração. Nós não podemos apenas olhar para a vida dela e nos admirar. Nós precisamos olhar e pedir a Deus que coloque nos nossos corações sentimentos semelhantes, atitudes semelhantes. Isto é, se você, marido, está rezando pela sua esposa e ela cada vez mais se demonstra menos merecedora das suas preces e dos seus sacrifícios, ou a esposa pelo marido, a mãe pelo filho, por quem quer que seja, quando aquela pessoa menos merece, é quando ela mais precisa. Redobre ainda mais as suas orações, porque isso também será um motivo de maior santificação para você. Porque se você reza, intercede e se sacrifica por uma pessoa que não vale um vintém, por uma pessoa que não faz por onde merecer, a sua oração é mais do que nunca semelhante à oração de Cristo, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores, que morreu por nós quando nós lhe cuspíamos na cara.
quando nós lhe batíamos com a vara, quando nós dizíamos, salva-te a ti mesmo. Ele derramava o seu sangue por aqueles que lhe flagelavam. Então nós muitas vezes queremos amar as pessoas quando elas são merecedoras do nosso amor. Que quando elas se tornam rudes, quando elas se tornam más, nós desanimamos na prece. Mas ali, mais do que nunca, que a sua prece é poderosa, porque ali mais do que nunca a sua prece é semelhante à prece de Jesus. Então, redobrar os joelhos ainda mais e pedir a Deus a graça da perseverança, porque ali, percebeu que eu falei aqui duas coisas, não explicitei sistematicamente, vou agora explicitar. Ali, naquele momento que você reza por aquela pessoa que não vale um vintém, a sua oração se torna mais poderosa, será mais eficaz na vida dele, e a sua oração será mais santificadora para você, porque torna você ainda mais unido a Cristo, a sua oração mais semelhante à de Cristo, de modo que o Pai olha para você rezando e diz, como ela se parece com meu filho, como ele se parece com meu filho, entende? Porque nós, ali, mais do que nunca, podemos dizer, já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive, que reza, que ora, que intercede em mim. Então, celebrar Santa Mônica é redobrar os nossos anseios, os nossos propósitos, e com determinada determinação, rezar pelos nossos filhos, pelos nossos pais, pelo esposo, pela esposa, por aquelas pessoas que Deus colocou no seu caminho, pedindo a Deus a salvação deles, e quanto mais difícil ela se apresentar, com mais confiança, você vai se colocar aos pés de nosso Senhor, e sabendo que nessa luta, nesse processo, a sua santificação também vai acontecendo. Resumindo aqui a história, meus santos, Santo Agostinho se converte, ele vai para Roma, depois ele vai logo para Milão, né? Ela vai atrás dele, em Roma, chega a Roma, ele já tem partido para Milão. Em Milão ele ouve falar de um bispo que pregava muito bem, Santo Ambrósio, um bispo que pregava muito bem, que era muito eloquente, e ele, como gostava muito, e a sua função era como se fosse um advogado, um retórico, então conhecer alguém que falava bem, com eloquência, isso o atraiu, e indo para ouvir apenas a retórica de Santo Ambrósio, ele foi cativado por aquelas palavras e se converte. Pois bem, uma vez convertido, ele se encontra com a sua mãe, e eles estão agora voltando para a África, voltando para casa, e eles estão, aí sim, no livro que eu falei, e já esqueci de novo, o livro 10º, no livro 9º, ele está com a sua mãe no porto de Óstia, e a mãe diz aqui que eles estavam, esse livro de Santo Agostinho, são a sua confissão a Deus, ele está confessando a Deus a sua vida. Então não são apenas os seus pecados, mas a sua vida inteira. Então ele diz, estávamos à janela da casa, lá em Óstia, onde estávamos para retornar para a África, estávamos à janela que dava para um jardim, e conversávamos, tínhamos uma conversa espiritual, encaminhamos a conversa até a conclusão de que as delícias, imagine Santo Agostinho, que era tão escravo dos pecados da carne e dos desejos do mundo, Santo Agostinho então conversando com a mãe, que as delícias do corpo, por maiores que sejam, e por mais brilhantes que seja o esplendor sensível que as cerca, não são dignas
de comparar-se à felicidade daquela vida que nem merecem que delas se faça menção. Imagine aqui, que coisa admirável, aquele homem que um dia era escravo das paixões mundanas, que era arrastado pelos prazeres mundanos, que era hipnotizado pelos prazeres da carne, ele agora está falando juntamente com a mãe: é verdade, mãe, a felicidade do céu é infinitamente maior. Você pode imaginar a alegria no coração dessa mãe, né? Dessa mãe, então, diz aqui que ela então diz: meu filho, quanto a mim, já nenhuma coisa me dá gosto nesta vida. Não sei mais o que faço aqui, nem porque eu aqui ainda esteja. Esvanecidas que já estão as minhas esperanças neste mundo. Isto é, eu não tenho esperança de encontrar felicidade neste mundo. Por um só motivo, eu desejava prolongar um pouco mais a minha vida, para ver-te católico antes de morrer. Deus concedeu-me esta graça superabundante, pois vejo que já desprezas a felicidade terrena para servires ao Senhor. Que faço, pois, eu aqui? Então, ela já convencida de que a missão dela tinha terminado, como que dissesse: deixai agora, Senhor, a vossa serva partir em paz. O que eu queria, aquilo pelo qual eu trabalhei, já aconteceu. Meu filho está aqui, já te conhece e te ama, eu posso partir. Então diz que lá em Óstia mesmo, alguns dias depois dessa prece, ela cai doente. E os filhos, Santo Agostinho tinha 2 irmãos, um mais velho e uma mais nova. E os filhos queriam, o filho mais velho estava junto nesse momento, queria levá-la para sua cidade natal, porque ela, logo quando o esposo tinha morrido, tinha preparado uma cova para ela também, do lado do marido. E ela diz agora: meu filho, que o filho mais velho queria levar: não, mãe, a senhora não vai morrer aqui em terra estrangeira. E ela diz: meu filho, palavras suas, sepultareis aqui a vossa mãe. E diz Agostinho: e eu estava calado, segurando as lágrimas. Meu irmão, porém, proferiu algumas palavras dizendo que não achava bom que ela fosse enterrada em terra estrangeira. E ela disse: enterrai este corpo em qualquer lugar, e não vos preocupeis com ele, porque para Deus não é longe. Para Deus não é longe, nem devo temer que no fim dos séculos ele não saiba onde eu estou sepultada, para ele me ressuscitar. Podem me enterrar, Deus saberá no último dia onde está meu corpo e me chamará novamente à vida. Meus irmãos, é essa, resumidamente, a história desta santa mulher. Que ela interceda por nós. Imagine, meus santos, e termino. Imagine, existem pessoas que se salvam por causa da perseverança na oração de outras pessoas. Vocês podem imaginar o que é isso? Que mistério é esse? Existem pessoas que se salvam porque outras foram perseverantes, porque outras não desanimaram na oração. Santa Mônica perseverou, e porque perseverou, gerou um santo maior do que ela. E a alegria do pai é ver que o filho é melhor do que ele. Não tem coisa melhor para um pai dizer: o meu filho é mais estudado do que eu, o meu filho é mais santo do que eu, o meu filho é muito melhor do que eu. Porque quem ama quer o melhor para a pessoa amada. Santa Mônica teve essa alegria. Ela gerou um santo, mas um santo, doutor da igreja, bem maior do que ela. Que ela interceda por nós, para que nós também nos convertamos e sejamos santos. Que ela interceda por nós,
para que também nós, rezando, intercedendo, geremos santos, que ela interceda por nós, para que nós também choremos os nossos pecados, e chorando os nossos pecados, possamos de verdade interceder pelos pecadores alheios, pelos outros pecadores, pedindo para eles a verdadeira conversão.